Te glorificamos, ó Deus, a Ti damos louvor, pedimos a Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, na exposição da Tua palavra, seja feito o Teu querer. A Ti damos glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 2, nós estamos na quarta carta à igreja de Tiatira, no versículo 18, não é isso? E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor neste texto, dando continuidade. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que lutararam com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e os corações, e darei a cada um deles, a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tende-os, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro gerais serão quebradas, como vaso de oleiro, como tão bem recebido meu Pai. E dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A semana passada, continuando os slides, vamos passar aquilo que vimos a semana passada. Nós vimos que o destinatário da carta é o anjo da igreja, o pastor. Jesus identifica-se e diz: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Foi isso que falámos a semana passada. Depois ainda, no ponto 3, nós começamos a ver como é que Jesus avalia a condição da igreja e diz: Eu conheço as tuas obras. E a seguir nós vimos que ele reconhece o trabalho, e nós falámos do aumento em obras. Lembram-se? Quando aumenta na idade, espera-se coisas maiores, né? Foi isso que nós falámos. Então nós falámos de crescimento espiritual, a necessidade que nós temos de crescer espiritualmente e produzir obras diferentes, onde se percebe, né, que nós estamos em Cristo, e é uma das características e uma muito importante da certeza da nossa salvação, está porque nós crescemos em obras. Amém? As últimas obras eram maiores que as primeiras. Para hoje, e dando continuidade ao mesmo assunto, diz... A palavra do Senhor diz: Mas eu vos digo a vós, como já lemos, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tende-os retende até que eu venha. E Jesus então diz a esta igreja que aos limpos dentro da igreja, os que não se contaminaram com as falsas doutrinas, nada mais lhes é requerido, porém precisam prevalecer assim até à volta de Jesus. Meus amados irmãos, tinha um grupo na igreja, as obras da igreja, amém? Foi o que analisámos a semana passada, e agora diz-nos aqui que havia um grupo na igreja em que eram limpos, em que não se contaminaram com a falsa doutrina, não se contaminaram com o ensino errado, mas permaneceram, e agora era necessário que eles permanecessem assim até ao fim. Jesus está a dizer: olha, tem um grupo aí que não se contaminou com a falsa doutrina, mas precisa prevalecer assim, precisa ficar dessa maneira. Amados, nós precisamos permanecer limpos, como a consciência perfeita na doutrina bíblica. Nós precisamos conhecer a doutrina bíblica. Amados irmãos, nós vivemos numa época que nós nos acusamos e dizemos que o católico é aquele indivíduo que nasceu assim, cresceu assim, aprendeu assim e nada o faz mudar. Então, conheceu aquilo. Correto? A gente vai preparar o Evangelho e ele diz: Mas eu aprendi assim dos meus pais e vou morrer assim porque eu acho que é assim. Porque me disseram que era assim. E a gente diz: Mas não te questionas porquê? Mas nós hoje sofremos do mesmo problema no Evangelho. Um monte de gente que faz assim, 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 porque aprendeu assim e há de morrer assim. E não importa se está certo ou se está errado, mas porque foi assim que ouviu. Nós precisamos de entender, nós não precisamos de uma doutrina nova, nós não precisamos de uma coisa nova, nós não precisamos de uma inovação, nós precisamos de voltar à origem, à doutrina bíblica. Porque é que eu faço determinada coisa? Irmão, não importa há quantos anos você ora de joelhos
pergunte à Escritura porque é com essa hora dos joelhos. Dizer, mas eu tenho quebrantamento. Eu não estou a dizer que não é certo. Eu estou a dizer você tem que perguntar porque é que eu faço assim. Porque é que eu venho ao culto ao domingo de manhã? Porque é que eu tenho que estar aqui? Porque é que a gente canta no culto? Embora desafinados, mas porque é que a gente canta? Porque é que eu faço desta maneira? Porque é que eu faço daquela? Onde é que na Escritura diz isto? Onde é que na Escritura diz aquilo? Amados, não é conhecer de novo. É conhecer mais. Ou, não é, às vezes é de novo mesmo. Mas não é conhecer uma coisa nova, uma ideia nova. Surgiu agora alguém que prega uma coisa nova. Não é isso, amados. Aliás, isso é perigoso. Isso é errado, de certeza. É voltarmos à origem da doutrina e permanecer nela. Nós temos um problema sério hoje com a falta de conhecimento no meio evangélico. Nós temos um problema sério de pessoas com... Há dias ouvi que a América tem 3 milhões de milhas. O Evangelho na América tem 3 milhões de milhas de largura e 1 incha de profundidade. A falta de conhecimento é uma coisa tão superficial. Meia dúzia de coisas, 5 passos para você ser salvo. Mas depois tem uma Bíblia toda para você aprender e praticar. Tem muito para conhecer. Tem muito para conhecer. Precisamos conhecer as Escrituras, as doutrinas e permanecer nelas. E tem que haver uma razão para tudo que você faz. Tem que haver uma razão. Tem que estar na Escritura em algum lugar. Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu faço aquilo? Porquê é que eu faço outro? Porquê é que eu faço outro? E nós, amados irmãos pentecostais, temos muito jeito de fazer coisas sem saber porquê. E dizer que é do Espírito. O Espírito de Deus é um Espírito que ensina. É um Espírito inteligente. É um Espírito que faz coisas compreensíveis e com razão. E a palavra de Deus para nós sabermos a razão da nossa fé. E especialmente nós, amados, o ramo pentecostal, nós temos muito cuidado com isso. Precisamos da doutrina bíblica exposta. Amém, amados? Precisamos de permanecer e conhecer as Escrituras mais e mais. Eu trouxe um versículo, é o slide seguinte, que diz assim, Gálatas 1, 6 a 8. Este versículo é muito conhecido, nós temos falado muito aqui. Mas, amados, o versículo diz, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já recebestes, do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Meus amados, nem que venha um anjo do céu para anunciar um evangelho diferente. Não, e numa outra tradução diz que é condenação. Amados, não passamos do evangelho que aprendemos. É isso que Jesus está a falar à igreja. Olha, tem aí uns que não se contaminaram com falsa doutrina. Agora permanecei assim. Meus amados, nós temos que permanecer nessa doutrina. A doutrina como está escrita. A palavra do Senhor como está escrita. Vivemos hoje com tanto ideologia e tanta conversa fiada para se pregar o evangelho. Faz-se isto e aquilo e o outro e lá pelo meio prega-se o evangelho. Irmãos, não funciona. A verdadeira essência de tudo da nossa vida, a essência das nossas palavras é a pregação do evangelho. Não podemos passar de um para o outro. Não podemos fazer uma coisa diferente porque alguém fez ou resultou num sítio qualquer. Não há, hoje existe tanto técnica e tanto forma de fazer igreja. E o seminário para fazer igreja e o outro para dizer aqui para a gente criar uma estrutura na igreja, como a igreja prosperar, como não sei o quê. Amados irmãos, não há teoria de homem possível que nós possamos vir a aprender para que a igreja funcione. O que funciona é a pregação do evangelho. É a pregação de Cristo e Cristo crucificado. A clareza da mensagem das Escrituras aplicada às pessoas, no coração, mudando vidas, transformando e permanecendo nessa doutrina. Pregando a mesma. E não adulterando, não adicionando, não transformando, não transtornando. Mas precisamos permanecer nessa doutrina e nós temos que conhecer. O mundo lá fora não vai conhecer a palavra de Deus se ela não é por nós. Nós precisamos conhecer as doutrinas bíblicas e praticar. E como é que a gente faz isso, irmão? É passar tempo com as Escrituras. Você precisa passar tempo com as Escrituras. Nós precisamos passar tempo a perceber a palavra de Deus. Há dias encontrei uma pessoa na rua e estávamos a conversar e a pessoa disse-me que era crente, mas que não era muito de ir à igreja. E assim de vez em quando. Bem, ficámos a conversar um pouco e ele disse-me que eu falei se ele morresse, o que é que ia acontecer com ele, com essa história do eu sou crente, mas não sou muito. E ele disse, bom, talvez eu esteja-me a condenar.
E eu e sorriu. Eu disse, olha, para quem está-se a condenar, estás muito confortável com isso. Acho que estás muito à vontade com isso. E ele parou e olhou para mim e tal e disse-me, olha, mas explica uma coisa, porquê é que tem tantas igrejas a guerrear umas com as outras hoje? Achas isso bem? E eu disse, eu não acho isso bem. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Está nas Escrituras. Claro que ia acontecer. Está nas Escrituras. É que o problema é que uns são e outros não são. É que uns são salvos e outros não são. E ele disse, como é que eu sei isso? Ele disse, eu tens de passar tempo com as Escrituras. Tens que passar tempo a ler a Bíblia para saberes. Tu tens que te instruir em casa para chegar lá e ouvir o pregador pregar e tu podes dizer aquilo é mentira, aquilo é falso. Porque quando essa palavra fizer na tua vida uma transformação que tu és capaz de identificar, tu sabes onde vais congregar. É onde está a pregar a doutrina. E quando tu vais encontrar um irmão na fé que é de uma outra língua ou de uma outra denominação, tu vais perceber que vocês são um em Cristo e não há guerras. A razão das guerras entre as igrejas é a ausência de conhecimento de quem? Dos pastores, não, do povo. Igreja herética cheia não é culpa do pastor só, que é herético. É culpa do povo, que ouve heresia e não tem conhecimento, não vai para casa estudar a Bíblia. Não quer estudar a Bíblia. Tem que ir para casa estudar. Você tem que ir para casa estudar a palavra de Deus. Estuda a pregação que te é dada aqui. Tome notas. Ouça no YouTube, faça qualquer coisa, mas estude o que é que você está a ouvir. Você pode estar alimentado de veneno. Você pega numa... É água, né? Se fosse outra coisa, dizia. Você pega numa coisa, você vai comer e diz, tem isto, tem aquilo, tem outro. Né? Isto é água, né? Não funciona. Você sabe o que é que tem lá dentro, né? Até tem as calorias, né? Que a gente faz de conta que não diz, que é para senão a gente não come nada. Então a gente vê o que é que tem dentro, tu sabe, né? Isto é comida, é feita com tomate. Eu não gosto de tomate. Eu gosto muito. Mas eu não gosto de tomate. Eu não vou comer isso. Aí você vai pegar outra coisa. Está no supermercado, você sabe. Você está aqui a alimentar a sua alma e não quer saber do que é feito? Você está a entender o que eu estou a dizer? Você te alimenta o nosso corpo e a gente tem cuidado com o que é que põe dentro. E a gente vai alimentar a nossa alma e não vai vigiar o que é que está a aprender? Quem é que está a ensinar? Eu já disse várias vezes, irmão, vocês deviam passar uma semana comigo em casa primeiro para saber quem eu sou, primeiro. Mas venham um mundo de cada vez, mano, não vem todo mundo ao mesmo tempo, também não é tanto assim. É? E deviam. Os irmãos souberam que devia perguntar à Sónia, deviam. Claro. Quem é ele em casa? Para vir ensinar a nós. E depois e acima de tudo, o que é que ele está a ensinar? Vai lá ver o rótulo. Como é que você sabe? Você vê na palavra de Deus. Quando eu disse a este nosso pseudo-irmão que tinha que ver nas Escrituras, está bem, já não quis mais conversa. Vai dar trabalho. Disse ele, claro, se tu passares mais tempo em frente à televisão do que a ler as Escrituras, tu não vais saber. Eu disse, nós passámos mais tempo, devia ter dito tu, né? Eu disse, nós passámos mais tempo. Se nós passarmos mais tempo a ver televisão do que a ler as Escrituras, a gente não sabe. Depois a igreja tal, não se entende com a igreja tal, não sei. À partida é porque são perdidos, devem ser perdidos todos. Na maioria dos casos. Mas muitos casos não é. Tem o fiel doutrina, não tem. Como é que a luz tem comunhão com as trevas? Não tem. Está certo. Mas as trevas também não têm comunhão com elas próprias, não é? Né? O espírito do mundo, a forma que o mundo vive, também não tem. Mas quando dois servos de Deus verdadeiros se encontram, a comunhão deles em Cristo vai acima da denominação, vai acima da língua, vai acima da cultura, vai acima de qualquer outra coisa. Estamos a fazer entender? É isto que a gente precisa de entender. Não desviar dessa doutrina. Irmão, vigia no que você anda, vigia o que é que você anda a comer. Vigia o que é que você aprende. Aqui! Eu não estou a falar com você fora. Aqui! Por favor, irmão, estuda as Escrituras. Faz o teu melhor, arranja uma maneira, faz qualquer coisa. Mas aprenda a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Para que não sejas enganado. Para que não sejas enganado. Vamos continuar. Porque sobre este assunto ainda tem mais à frente. No quinto ponto, adverte, repreende e corrige, diz, mas algumas coisas, poucas coisas têm contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui está-nos a falar de falsas doutrinas, falsos profetas, falsos ensinos, enganos e práticas abomináveis. Acontecia lá na igreja. Jesus está a dizer, eu tenho contra ti
Não, atrás ainda.